E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos! Hoje, a gente vai se transformar numa espécie de detetive da lógica. Vamos aprender a botar qualquer argumento à prova para descobrir se ele é forte de verdade ou se é só um castelo de cartas prestes a desmoronar. A gente é bombardeado por argumentos o tempo todo, né? Em debates políticos, nas redes sociais, até naquela conversa com os amigos. Mas, assim, como é que a gente separa um raciocínio que faz sentido de um que é furada? Isso não é só questão de opinião, não. Existem jeitos bem objetivos de fazer essa análise, e a ferramenta para isso é muito mais precisa do que você imagina. E a resposta para isso está na lógica formal. Ela basicamente permite que a gente tire um raio-x do argumento. A gente ignora o assunto, as palavras bonitas e foca só no esqueleto dele, na estrutura. Pensa que é como analisar a planta de um prédio para ver se ele vai parar em pé antes mesmo de botar o primeiro tijolo. Dá uma olhada nesse exemplo. Na esquerda, um argumento super comum do dia a dia. Na direita, a forma lógica dele. A gente basicamente traduz as frases para essas letrinhas P e Q, e a estrutura se, então, vira essa setinha, que é a condicional. Essa tradução é o que nos deixa analisar a estrutura de um jeito puro, sabe? Sem nenhuma distração. E para fazer essa análise de verdade, a gente vai usar a nossa principal ferramenta de diagnóstico, a tabela de validade. Pensa nela como se fosse um teste de estresse para a estrutura do argumento. É ela que vai mostrar para a gente, sem deixar nenhuma dúvida, se a estrutura é confiável ou se tem alguma falha grave ali no meio. O processo todo é meio que preparar um paciente para um exame, saca? Primeiro, a gente organiza o argumento, as premissas em cima, a conclusão embaixo. Depois, a gente cria um dicionário dizendo o que P e Q significam. Aí a gente traduz para aquela forma lógica que a gente já viu. E, por último, o grande momento: construir e analisar a tabela de validade. Então, vamos começar com um argumento bem comum e que, olha, parece perfeitamente saudável. É uma forma de raciocinar tão confiável, mas tão confiável, que os especialistas em lógica até deram um nome chique para ela: modus ponens. Agora, olha só que incrível como a tabela revela a força desse argumento. A regra aqui é bem simples, a gente só se importa com as linhas onde todas as premissas são verdadeiras. Nesse caso, isso só acontece na primeira linha. E repara bem, nessa mesmíssima linha, a conclusão também é verdadeira. É simplesmente impossível ter um cenário aqui em que a gente comece com verdades e chegue numa mentira. E isso nos leva direto ao veredito. O argumento é válido. E em lógica, válido é uma palavra muito forte. Significa que a estrutura garante que a verdade vai ser preservada. Se as suas premissas forem verdadeiras, a conclusão tem que ser verdadeira. Não tem como escapar. A estrutura é a prova de falhas. Mas e quando um argumento só parece bom? Sabe, existem umas estruturas de raciocínio que são verdadeiras impostoras. Elas se parecem demais com argumentos válidos e por isso enganam a gente o tempo todo. Vamos pegar uma delas agora e colocar sobre o nosso microscópio lógico. Olha como esse argumento é traiçoeiramente parecido com o primeiro. Se chove, a rua fica molhada. A rua está molhada, logo, choveu. Parece que faz todo sentido, não é? Mas olha a forma lógica. P, então Q, logo P. A gente inverteu as coisas. A segunda premissa agora é Q, e a conclusão virou P. Uma pequena troca, mas com consequências gigantescas. Então vamos para a tabela de validade dele. De novo, a gente está caçando as linhas onde as duas premissas são verdadeiras. A gente acha isso na primeira linha. E ali a conclusão também é verdadeira. Ok, até aqui tudo bem. Mas dá uma olhada com atenção na terceira linha, essa que está destacada. A premissa 1 é verdadeira, a premissa 2 também é verdadeira, mas a conclusão é falsa. E é isso aí, pessoal. Essa é a falha estrutural. A gente acabou de achar um cenário, uma única possibilidade, onde é possível partir de premissas totalmente verdadeiras e, mesmo assim, chegar numa conclusão falsa. Pensa comigo, a rua pode estar molhada porque a vizinha lavou a calçada ou porque um carro-pipa passou, não necessariamente porque choveu. A estrutura não é confiável, o argumento é inválido. Esse tipo de argumento inválido, que engana a gente porque parece muito convincente, tem um nome especial. É uma falácia. Uma falácia é basicamente um raciocínio que se veste de bom argumento, mas que, no fundo, tem uma estrutura toda defeituosa. É um truque de linguagem que a lógica nos ajuda a desmascarar.
Essa falácia que a gente acabou de pegar no pulo é a famosa afirmação da consequente. E o que faz ela e outras parecidas serem tão perigosas não é só o erro lógico, é que elas são psicologicamente muito persuasivas. Elas soam bem aos nossos ouvidos, mesmo com a estrutura toda quebrada. E aqui está o ponto central de tudo isso. Um argumento infalível não prova absolutamente nada. É uma estrada que não te leva a lugar nenhum de confiança. Se a estrutura tem uma falha, não importa se as suas premissas são verdadeiras, isso não garante nada sobre a conclusão. É uma ferramenta inútil se o seu objetivo é descobrir a verdade. Agora, é importante ser honesto. A nossa super ferramenta, a tabela de validade, tem seus limites. Com 2 frases, a gente tem 4 linhas. Com 3, já são 8. Com 4, 16. O número de linhas dobra a cada nova variável e a tabela fica gigante, impossível de usar para argumentos muito complexos. Mas relaxa, os lógicos têm outros métodos para esses casos mais cabeludos. E para a gente fechar, vou deixar uma pergunta no ar para você pensar. A gente viu que um argumento pode ter uma estrutura perfeita, ou seja, ser válido. Mas será que só isso já faz dele um bom argumento? E se as premissas, os pontos de partida, forem completamente falsas? Um argumento pode ser válido e, mesmo assim, levar a gente para uma conclusão totalmente errada? Essa é a próxima fronteira na nossa jornada de avaliação de argumentos.